Desde a sua introdução em 1957, o 150 tem desempenhado um papel principal na formação de pilotos, fornecendo uma plataforma acessível e fácil de manter que qualquer um pode pilotar. A Cessna promoveu o 150 como o principal treinador do mundo, e embora tenha emprestado muitas das características de design dos modelos Cessna de cauda 120 e 140, o 150 foi criado exclusivamente com o mercado de negociação em mente para aproveitar o que era então um mercado em expansão. Quando a maioria das pessoas pensa em uma aeronave leve de 2 lugares, o venerável Piper Cub vem à mente. No entanto, o Cessna 150 há muito tempo eclipsou o Piper Cub como a aeronave aviação geral de 2 lugares mais voada. O desenvolvimento do modelo 150 começou em meados dos anos 50 com a decisão da Cessna Aircraft de produzir um sucessor para o popular Cessna 140. Quando o 150 chegou ao mercado, os clientes adoraram. O exterior era tão bonito quanto poderia ser, bem, não pelos padrões de hoje. Branco brilhante é geralmente a cor base, e uma faixa de vermelho, bege, azul, verde ou laranja marca o comprimento da aeronave. Ao considerar o exterior e o design da aeronave, os primeiros 150 parecem um pouco desajeitados pelos padrões modernos, com suas caudas quadradas e fuselagem estilo tartaruga sem janela traseira. Essas características pouco lisonjeiras criaram uma visibilidade ruim para a traseira, espaço modesto para bagagem e um aviso contra giros. Mas não ficou assim por muito tempo, pois o 150 passou por várias modificações, incluindo algumas dramáticas. Algumas das melhorias no design do 150 incluíram assentos lado a lado para facilitar a instrução, um trem de pouso triciclo para facilitar o manuseio no solo durante os pousos e uma janela traseira. O interior é principalmente branco fosco com um toque de castanho ou preto ao redor do painel. Qualquer pessoa que aprendeu a voar em um 150 se lembrará do cockpit como apertado e estreito, o que nunca mudou, já que o conforto da cabine não é uma grande consideração em treinadores de 2 lugares. As lições são curtas e não há motivo para fingir que há espaço suficiente no avião para assentos luxuosos. O 150 é tão estreito que até pilotos de tamanho moderado vão esbarrar nos ombros. Embora a altura do assento seja bastante baixa, o espaço para as pernas é excelente, já que a Cessna arqueou ligeiramente as portas e aparou o console central para proporcionar mais espaço lateral para as pernas. Embora o acolchoamento mais espesso tenha se tornado padrão nos assentos, isso ajuda pouco, pois muitos proprietários tiveram que reacolchoá-los ou usar travesseiros para torná-los mais toleráveis. O nível de ruído é bastante alto devido à proximidade da cabine com o compartimento do motor, mas o advento de fones de ouvido com cancelamento de ruído e intercomunicadores tornou isso irrelevante. A ventilação da cabine é feita através dos ventiladores padrão da Cessna nas raízes das asas. Além disso, na maioria dos modelos, as janelas se abrem para táxi e também podem ser abertas em voo. Para um avião pequeno, a área de bagagem é bastante generosa, pois o compartimento de bagagem também foi ampliado várias vezes, e uma das opções incluía um assento traseiro para crianças. A área de bagagem poderia acomodar até 120 libras de malas, por isso era adequada para uma criança pequena e uma bolsa de dia, mas pouco mais. É útil lembrar que o 150 foi introduzido como um pequeno avião, e apesar das modificações da Cessna de arquear as portas, estreitando o console central e abaixando o assoalho, ele permaneceu pequeno durante toda a produção. Os primeiros 150 saíram da linha de produção com um motor Continental O200 de 100 cavalos de potência, um motor confiável e fácil de manter que combinava bem com a estrutura da aeronave.
Quando o gás 88 começou a desaparecer do mercado em 1978, substituído por um 100 low lead, a Cessna mudou para o motor Lycoming O200 e 35 de 110 cavalos de potência, que proporcionou mais potência e aumentou o tempo entre revisões de 1.800 horas para 2.000 horas e eventualmente 2.400 horas. Exceto pelos acionadores de partida problemáticos, o Continental O200 usado no Cessna 150 era um motor confiável e robusto que podia ser contado para fazer as 1.800 horas de tempo entre revisões, se não além. O Lycoming O235L2C deveria alcançar 3 objetivos: resolver o problema de fuligem de chumbo do O200, aumentar um pouco a potência para aumentar a carga útil e, por último, reduzir o ruído. O O235 de maior compressão entregou 110 hp a 2.550 RPM em vez dos 2.750 RPM do O200. No entanto, com essa mudança de motor, a Cessna não acertou o alvo, pois os proprietários reclamaram dos altos preços das peças para o O235, incluindo pistões e válvulas, sendo estas últimas preenchidas com sódio para melhor refrigeração. Os problemas com chumbo ainda estavam presentes com o novo motor, e o O235 acumulava depósitos de chumbo em todos os cantos e fendas, e o acúmulo de chumbo nas velas se tornou um problema tão grande que uma vela de ignição de eletrodo estendido especial foi desenvolvida para este motor. Um aspecto positivo do motor Lycoming é o seu tempo entre revisões impressionantes 2.400 horas. Se você conseguir evitar que ele engasgue com chumbo, pode alcançar esse limite impressionante. Na frente da aeronave está uma hélice fixa de metal com 2 lâminas da Macaulay. Passando para os sistemas da aeronave, o combustível é fornecido ao motor a partir de 2 tanques de 13 galões, um em cada asa. Desses tanques, o combustível flui por gravidade através de uma válvula de corte de combustível e um filtro para o carburador. Com o sistema operacional de longo alcance, a capacidade de combustível pode ser aumentada para um total de 38 galões. Todas as variantes têm o mesmo arranjo de tanque de combustível com uma capacidade base de 26 galões. Em troca do conforto da tripulação, a Cessna ofereceu tanques de longo alcance que expandiram isso para 42 galões no modelo original, que foi reduzido para 38 a partir do Cessna 150H em diante. A energia elétrica é fornecida por um sistema de corrente contínua de 14 volts alimentado por um alternador movido a motor e uma bateria de armazenamento de 12 volts. Quando entramos no cockpit do 150 e olhamos para os instrumentos, vemos o tradicional cockpit six-pack. Uma rápida verificação do six-pack fornece ao piloto informações atuais sobre a velocidade da aeronave, subida e descida de altitude, direção e curvas bancárias. O mercado de treinadores evoluiu muito desde o surgimento do 150. E embora treinadores modernos como o Diamond Katana tenham melhorado a raça, o 150 ainda possui melhor desempenho e características de manuseio. Falando em seu desempenho, as qualidades gerais de manuseio do Cessna 150 são descritas como excelentes. As melhores qualidades do 150 se destacam durante os treinamentos de voo. Ele estola bem com uma quantidade generosa de aviso e tem uma estabilidade excepcional em todos os eixos. Ao comparar o Piper Tomahawk, Beech Skipper e Cessna, as velocidades máximas e cargas úteis são quase as mesmas nos três, mas o Cessna tende a decolar mais rápido e aterrissar em uma distância menor. Certificado na categoria utilitário, não é projetado para voo puramente acrobático.
Embora algumas manobras sejam permitidas de acordo com o manual de operação do piloto da aeronave, a aeronave está equipada para Visual Flight Rules, diurno e noturno, e pode estar equipada para Instrument Flight Rules, diurno ou noturno, com equipamento adicional. Os primeiros 150S produzidos navegavam a 121 mph com 75% de potência, enquanto os últimos modelos navegavam um pouco mais alto a 123 mph com a mesma configuração de potência. Com uma velocidade máxima de cruzeiro de 104 nós, sua velocidade máxima é dada como 109 nós, a mesma do Tomahawk, e 2 nós mais rápido do que o lento Beechcraft Skipper. No mundo real, no entanto, eles vão mais devagar. Felizmente para a Cessna, a velocidade não era uma prioridade ao projetar o 150. O avião parece mais feliz a 90 a 95 nós, que é uma velocidade realista. A velocidade original de não exceder do Cessna 150 era de 136 nós, que foi melhorada para 141 nós em variantes subsequentes. As velocidades de stall são 48 nós limpos e 42 nós na configuração de pouso, uma diferença acentuada da família Cessna 172, onde houve mudanças significativas ao longo dos anos. O avião é confortável com uma velocidade de aproximação de 60 nós ou mais lenta, mas tolerará facilmente velocidades mais altas porque esses flaps arrastados sangram o excesso de velocidade do ar em um piscar de olhos. A taxa de subida é de 670 pés por minuto com um alcance de 318 milhas náuticas. A manipulação é o que é, ou seja, previsível e dócil, com forças de controle relativamente leves e sem hábitos de stall desagradáveis. As características de voo lento do Cessna 150 são tão completamente benignas que quase se qualificam como um avião de stall. Os grandes flaps, mesmo quando limitados a 30 graus, são bastante eficazes, embora gerem um momento de compensação bastante para baixo. Seu leme e flaps grandes e muito eficazes, que se estendem a 40 graus em todos os modelos, são muito úteis durante o treinamento, pois permitem que os pilotos em treinamento se familiarizem e se sintam confortáveis com os controles. O modelo é um excelente treinador para ventos cruzados, pois possui um leme eficaz. A leve carga alar proporciona boa manobrabilidade, mas também ensina ao piloto da maneira mais difícil sobre a posição do aileron com ventos cruzados presentes. Esta carga alar, combinada com a posição alta da asa e o trem de pouso triciclo, faz do Cessna 150 uma alegria para pousar. O peso vazio padrão do Cessna 150 aumentou ao longo dos anos. Os modelos iniciais pesavam 985 libras vazios, que foi ligeiramente reduzido para 980 libras no Cessna 150H, mas eventualmente subiu para 1.111 libras com o Cessna 150M. O peso de decolagem do tipo permanece semelhante, 1.500 libras para o Cessna 150 e 1.600 libras para ambos, o 150H e 150M. Isso resulta em uma carga útil de 515, 620 e 489 libras, respectivamente. Modificações no compartimento de bagagem da aeronave aumentaram sua capacidade de 80 libras no Cessna 150 para 120 libras nos modelos posteriores. Ao longo de sua produção de 1958 a 1977, o Cessna passou por um total de 16 variantes, incluindo 2 fabricadas exclusivamente pela agora extinta empresa francesa Reims Aviation. O primeiro modelo do Cessna 150 estava disponível como o 150 e não carregava nenhuma letra sufixo. O motor era um Continental Zero 200 de 100 cavalos, o peso bruto era de 1.500 libras e os flaps eram acionados manualmente com uma alavanca entre os assentos.
O modelo de 1961 incorporou mudanças suficientes para justificar uma letra sufixo e assim foi designado como 150A. O A teve seu trem de pouso principal movido para trás por 2 polegadas para eliminar o problema do avião, equilibrando-se em sua cauda enquanto carregava pessoas e também para melhorar a autoridade de direção da roda do nariz. Não só isso, mas também tinha janelas laterais traseiras 15% maiores e novos assentos ajustáveis. O 150B era o modelo de 1962. Ele tinha uma nova hélice que aumentava a velocidade de cruzeiro em 2 nós e a opção de um assento infantil para 2 passageiros no compartimento de bagagem. O modelo de 1963 era o C, que introduziu a opção de pneus maiores e trens rápidos de combustível. O modelo D, de 1964, trouxe a primeira mudança dramática para o 150, a introdução de uma janela traseira sob o nome de Marketing Omnivision. Isso mudou a aparência do 150 e custou 3 milhas por hora na velocidade de cruzeiro. Isso também resultou em um compartimento de bagagem maior e uma maior permissão de peso estrutural para bagagem de 80 a 120 libras. Os equilíbrios de massa do elevador e do leme foram aumentados para reduzir o potencial de oscilação causado pela fuselagem traseira menos aerodinâmica. O peso bruto da aeronave também foi aumentado em 1964 para 1.600 libras, onde permaneceria até a chegada do Cessna. O Cessna 150 e de 1965 viu apenas a adição de novos assentos. O modelo F de 1966 viu grandes mudanças no design do 150. A cauda foi inclinada 35 graus para trás para combinar com o estilo do Cessna 172 e outros modelos. As portas da cabine foram feitas 23% mais largas e novos freios foram introduzidos. As abas anteriormente manuais agora eram acionadas eletricamente através de um interruptor de aba montado no painel, enquanto o antigo sistema de aviso de stall elétrico foi substituído por um tipo pneumático. O compartimento de bagagem foi ampliado em 50%. No modelo G de 1967, o painel de instrumentos foi redesenhado, enquanto o 150J, em 1969, trouxe um novo motor de partida, operado por chave que substituiu o antigo motor de partida de pulso. Em 1970, a Cessna introduziu o 150K, um 150K com capacidades aerobáticas limitadas. Ele manteve o motor Continental de 100 cavalos que todos os 150s usavam, mas diferia do 150K base por ter mais resistência estrutural, sendo classificado de mais 6 a 3G. O 150L teve a maior produção de qualquer submodelo, 150 sendo produzido de 1971 a 1974 com várias atualizações, enquanto Heinz produziu uma variante do FA150L Aerobat com um motor Rolls-Royce Continental, o 240A. O último modelo Cessna 150 foi o 150M, produzido por 3 anos de 1975 a 1977. Simplicidade e confiabilidade tornaram o Cessna 150 um avião amigável para seguros, mesmo entre sua classe. Dependendo do tipo de cobertura necessária, o seguro para a série 150 geralmente totaliza entre 225 e 790 por ano. Além disso, o custo de compra também é surpreendentemente baixo, tornando-o um primeiro avião inteligente para muitos pilotos com pouco tempo de voo. Dependendo do ano e das atualizações, você pode adquirir seu próprio Cessna 150 por entre $12.500 e $49.500, embora na maioria das vezes você possa obtê-los na extremidade inferior dessa faixa com uma média de cerca de $20.000.
Como qualquer outra aeronave, o 150 não é perfeito. A maioria dos problemas experimentados pelos operadores surgiram quando a aeronave é empregada como treinadora, pois isso combina horas de voo acima da média para um proprietário de utilitário, além do desgaste adicional inerente associado a ter novos pilotos nos controles. Paredes de fogo enrugadas e rachaduras na longarina do estabilizador horizontal são alguns dos problemas comuns encontrados na aeronave, resultantes de pousos duros e manuseio descuidado no solo. Outra reclamação comum é sobre os assentos da aeronave, que são incomumente propensos a deslizar para trás devido a travas e trilhos de assento defeituosos ou mal projetados. Isso causou inúmeros acidentes, principalmente durante a decolagem ou o pouso, quando os pilotos são pegos de surpresa pelo deslizamento de seus assentos e instintivamente se seguram na primeira coisa que encontram, o manche, na maioria das vezes. Em baixas altitudes e velocidades, o elevador é acionado todo o caminho de volta, o que geralmente resulta em uma parada sem tempo para recuperação. Os pilotos adoram o 150 por sua fácil manipulação. Os proprietários adoram a manutenção tranquila e o baixo consumo de combustível também facilita o apoio. Uma das razões para a popularidade do Cessna 150 é que ele teve uma introdução suave e envelheceu graciosamente. A maioria dos modelos 150 que voam hoje estão sob proprietários que observam protocolos normais de manutenção. Desfrutam de uma alta taxa de disponibilidade combinada com baixos custos de manutenção. Para concluir, é muito difícil ficar desapontado com um avião padrão e confiável como o Cessna 150. Este pequeno, mas icônico avião formou muitos pilotos, e quando se trata de pilotos que voam sozinhos, não parecem haver muitas outras opções mais abundantes e acessíveis por aí que possam superar o Cessna 150. Esta aeronave incrivelmente versátil pode ser atualizada para várias opções, dependendo da variante, incluindo um bom treinador acrobático, um ótimo avião para áreas rurais, bem como um leve avião para viagens transcontinentais. O Cessna de 2 lugares 150 pode não ser ideal para alguém que queira levar toda a família de férias, mas para alguém que está aprendendo a voar, dando aulas ou apenas desfrutando de passeios aéreos, seja sozinho ou com um passageiro, é difícil de superar. Se o sucesso pode ser medido pelo número de pilotos treinados, o 150-152 é bem sucedido na ordem de 250 mil. Esse é o número de pilotos que aprenderam a voar neste avião, e muitos mais aprenderão. Se gosta dos nossos vídeos, por favor, curta e se inscreva. Você também pode se juntar a nós clicando no link ao lado do botão de inscrição. Obrigado por assistir.